Nosso último bloco do Antenados na Geral estamos falando um pouco sobre humildade. O interessante é que no intervalo nós até falamos de dia a dia, porque agora a gente está falando da humildade como uma característica humana, de exemplos que nós já vimos de pessoas simples mostrando tremenda humildade, pessoas pobres, vamos lá, mostrando uma tremenda humildade, e pessoas pobres sendo extremamente arrogantes, e vice-versa. Pessoas ricas. Claro que é mais fácil, e aí eu não quero julgar, mas biblicamente ver, é mais fácil uma pessoa que tem mais posse ser mais arrogante. Talvez ele tenha que porque mais, né? existe arrogância no amor ao dinheiro. Ele passa a ser autossuficiente. Mas também existe. Mas da mesma forma, André, o que tem menos também, ele tem uma probabilidade maior também de murmurar, indo para outra parte. Cada um tem o seu pecado. Mas eu concordo com o André no sentido que as facilidades para você se tornar orgulho, porque se humildade tem a ver de eu olhar e falar assim, olha, eu tenho limitações, mas quanto mais as limitações do cara forem preenchidas, mais ele se torna autossuficiente. E você não vê sua limitação. Haja visto até líderes. Um dos desafios nossos como líderes é ter sempre alguém acima de nós, alguém que a gente... O meu primeiro pastor que me batizou, que foi o pastor Martinho Lutero, quase, pelo menos uma vez por mês, a cada 15 dias, a gente se encontra para tomar um café, eu peço conselhos ministerial. E por quê? Porque eu tenho a missionária, minha mãe na fé que me ganha, que até hoje, ela chega, pode chegar, eu sou o pastor presidente, mas se ela chegar, eu respeito. Não é que é uma guru, mas não é isso. Mas é uma questão de eu saber que eu não sou um cavaleiro solitário, autossuficiente. Porque a questão é que quando nós tiramos esses tetos nossos, alguém que a gente preste conta, esse é o perigo que tem a ver com a riqueza, tem a ver com o poder. Porque quando o pastor, ou um líder, em qualquer área, ele começa a ser autossuficiente, ele é mau ouvinte. Ele não consegue ser discordado. Às vezes chega um membro e ele fala, quem é esse cara para dizer que eu errei nesse ponto aqui? Quantas pessoas já, em nome de uma autoridade, uma função, já colocaram pessoas de uma forma bem... já humilharam pessoas dentro do gabinete, colocando para fora e falaram assim, não, eu tenho que ouvir. É um diálogo de via de mão dupla. A humildade... Quantas decisões ou mudanças dentro da liderança da igreja que eu respondo foram mudadas através de alguém que chegou dentro do gabinete. Eu tenho que ter amigos que tenham toda a liberdade do mundo de entrar, de serem acessíveis a mim e dizer que eu estou errando. E falar assim, olha, eu não... Pensa nisso, reflete sobre isso. Agora, a humildade é bonita. A humildade até em quem a educação, o seu papel que você ocupa, André, eu tenho que saber, André, vamos refletir aqui um pouquinho sobre o assunto. Eu tenho que saber também me posicionar de forma humilde quando eu vou discordar de alguém que eu sei que tem um campo de influência importante. Claro. Eu penso que essa humildade, né, ela tem que ser um ato nosso, um ato voluntário. Hoje a gente tem visto pessoas querendo ser humilhadas, como se isso fosse humildade, né? Exatamente, porque assim, não, porque aí vai no texto, né? A gente está orando pedindo barraco no Tiago céu, fala assim, Tiago vai falar, né, para a gente ser humilhado perante a presença do Senhor, para que Ele nos exalte. Exatamente. Quando eu não sei. Desculpa. Tirou minha assinatura final, mas Tiago está lindo isso. Não, mas assim, no sentido que hoje as pessoas falam, não, eu estou passando a prova, eu estou sendo humilhado, mas eu vou ser exaltado. A ideia não é buscar. Eu penso que a humildade, ela é um ato de obediência. Obedecer a Deus é ser humilde. Ser humilde se nivela. E aí a Bíblia fala, considerar o meu irmão superior a mim. Se eu considero o André superior a mim, se o André considera o pastor superior a ele, e se o pastor me considera superior, quem é superior? Ninguém, nós estamos igualados. Só fazer um parênteses nisso que eu acho fantástica coisa. Hoje eu estou aqui, estou sendo humilhado, mas um dia eu vou ser exaltado. O conceito de exaltado é o seguinte, hoje eu estou sendo humilhado por pessoas, amanhã eu que vou humilhar pessoas. É isso aí. Quando a pessoa fala isso, é terrível, já é orgulho. Esses dias eu estava tocando uma liderança no departamento da nossa igreja, recentemente, aí é sempre uma cautela, porque tem muita gente merecedora daquela função de liderança, muita gente que vem quebrando pedra, então às vezes a pessoa pode ter aquela expectativa, será que agora que está abrindo uma oportunidade eu vou liderar? Então, eu coloquei isso para o nosso grupo lá. Eu falei, olha, se quando nós apresentamos essa nova pessoa que está liderando, que vai liderar a partir de agora, o teu coração se fechou, você ficou zangado, e essa é a maior prova de Deus na tua vida, de que você não estava pronto para liderar. Quer conhecer um grande líder? Veja como ele se porta quando é liderado. Veja como ele se porta quando está sentado. Quer ver uma questão de que a autoridade caminha, né, com humildade, que leva você também a uma postura adequada? Naamã, quando ele viaja até Eliseu, e Eliseu nem atende ele,
um homem quebrantado, mas ele sabia que a questão de Naamã, a maior lepra que Naamã tinha, não era nem aquela que estava por baixo da armadura, era o orgulho. Era o orgulho, porque ele não queria, ou seja, tinha a lepra que só ele e a família conheciam, mas tinha a lepra que talvez nem ele conhecesse. Porque quando falou assim, olha, vai ali, ele nem recebeu, ele falou, pensa que esse cara ia vir orar por mim? Fazer uma oração, botar as mãos. Eliseu, naquele momento, estava passando uma mensagem, não vai ser do teu jeito agora. Pela primeira vez vai ser do jeito de Deus. Você vai ter que aprender que dentro do reino de Deus as coisas funcionam diferente. Leva por completo. Exatamente. Né? Aí ele mandou, ele ficou para não vou me banhar. Naquele momento tem um homem ali que me chama a atenção. Poucas vezes a gente está atento a eles. Porque normalmente tem os da parte dos fundos, né? Que não são os verdadeiros amigos dos líderes, que eles ficam assim, bem feito. Olha lá, perdeu viagem. Aí tem um outro assim, por que ele não chegou lá, não acabou com esse cara? A gente viajou e de forma desrespeitosa, veio de outro país aqui, o cara nem recebeu, nem deu um cafezinho, nem orou. Mas em compensação teve um ali que era amigo. Ele chegou até na mãe e falou assim, Senhor, olha isso, autoridade, consciência do seu dever, mas quebrantamento. Senhor, se porventura ele não tivesse pedido alguma coisa difícil, o senhor não teria feito? O que custa? Olha como o líder precisa ter gente que é acessível a ele. Eu penso que Naamã, no quinto ou no sexto mergulho, aí é minha especulação. Talvez ele falasse, aqui nada aconteceu. Senhor, só falta um. Vai lá, termina. O líder precisa de amigos. E ele precisa ter essa porta aberta de diálogo, de acessibilidade, mas também aquele que acessa, ele tem que saber seu limite, ele tem que saber a posição que ele ocupa. Né? Às vezes o líder não ouve, ou aquela pessoa que a gente tirará, ele é orgulhoso, porque a pessoa também que quer ajudar é mais orgulhoso que ele. Entendeu? Então ele está num nível hierárquico abaixo. Ele quer se portar diante do líder dele com arrogância, não vai conseguir ser ouvido. A gente tem 3 minutinhos e acho legal só a gente pontuar bem didaticamente, que acho que que debate fantástico. Meu Deus, aprendi bastante aqui, mas assim, muitas pessoas até estão falando, André, como é que eu busco a humildade? Já que você no início nós estamos falando que a humildade é algo adquirido, se aprende, é exercitado. A gente pode dar. Eu acho que o pastor Jefferson colocou alguns. Ande com pessoas humildes. Primeiro, você quer ser humilde? Ande com pessoas que te inspiram, né? E sabem limitar você, porque humildade tem a ver que está na mesma altura. Tem alguém aqui. Então, se o cara está na mesma altura, por mais que você seja o patrão dele, ou por exemplo, está no ministério, ele tem milhões de membros na igreja, você tem 10, mas quando vocês estão à altura, um olha para o outro e fala, tu errou nisso, você errou naquilo. É legal você ter esse tipo de relacionamento com outros pastores até, ou quando eles podem olhar para você, ou eles olham para você, você olha para eles, vê erros e ter a liberdade de chegar sem medo nenhum de ser rechaçado, olha, ande com humildes e você se tornará humilde. Se a gente fosse pontuar... O profeta fala do sábio, anda com o sábio e se tornará sábio. Se é humilde também. Para mim é o mesmo princípio. Pontuar tudo, a gente não tem condição, a gente não teria que, em 3 minutos, de pontuar exatamente tudo o que a gente precisa fazer para aprender a ser humilde. Eu quero tentar sintetizar com uma única questão. Quer ser humilde? Se relacione com Deus. Estreite o seu relacionamento com Deus. Tenha intimidade com Deus. Sabe por quê? Começou com Deus, termina com Deus. Porque o começo do debate a gente falou sobre isso. Né? Deus se esvaziando. Então, assim, isso é Deus. Humildade é de Deus. Vamos dizer assim, é algo de Deus. Então, eu só aprendo algo de Deus convivendo com Ele. A grande questão é que hoje tem muita gente querendo aprender de Deus sem conhecer a Deus. É verdade. Eu só conheço, eu falo sempre, da minha casa, quem sabe a intimidade da minha casa sou eu, minha esposa e meus filhos. Eu não posso falar da casa do André, eu não sei como é o ritmo de vida, eu sei do meu. Então, por quê? Porque eu tenho intimidade. Então, com Deus, para ser hoje, né, um conselho, se é que a gente pode dar, quer ser humilde? Se relacione com Deus, tenha intimidade com Deus. Tem intimidade com Deus, não é chamar de Senhor da glória, não. É mesmo você que eu dei, se relacione com quem é humilde. Quem é humilde? Deus. Pegando a maior exemplo, né? Teria os maiores motivos para ser prepotente e arrogante? Quem atingiu o nível mais alto e parâmetro, onde ninguém tem o que servir a ele? Deus. E o André começou com Deus, então está se fechando com chave de ouro com Deus. Você quer ser humilde? Olha, alguém que poderia ter todos os motivos para ser orgulhoso e descartar o ser humano, não queira, deixa essa gentalha aí, como o Kiko falou, deixa essa gentalha bem distante. Ele se esvaziou, abriu mão de todos os atributos que tinha para estar junto com o homem. Então, gaste tempo na presença do Senhor, sabe? Entre naquele lugar secreto, sabe? Comece teu dia com 30 minutos, 1 hora, mude um pouco suas prioridades, porque você vai agregar esses valores de Deus. Isso é humildade, tá vendo, gente? Pastores, obrigado pela presença de vocês. Eu que agradeço a honra. Fantástico, fantástico. Vamos botar na internet, tem que bombar esse programa, que olha que conteúdo
maravilhoso, abençoador, e a presença de Deus, sentir a presença de Deus nesse nosso também. debate. Obrigado pela presença, obrigado pela sua audiência. Deus te abençoe e até o próximo Antenados na Geral. Tchau, tchau.